Senhora narra a história de Aurélia, uma moça pobre e órfã, dotada de um grande caráter, que sofre com uma grande desilusão amorosa ao ser trocada por ser pobre. Quando Aurélia recebe a notícia da morte de seu pai, do qual estava afastada, ela e sua mãe ficam em uma situação financeira ainda mais prejudicada. Então sua mãe lhe fala para ficar na janela para arranjar um marido. Nesse período, Fernando Seixas, que não tinha uma situação financeira favorável, mas que se encantava pelo luxo e pela riqueza, tornou-se namorado de Aurélia, com quem havia assumido o compromisso de casar-se. Todavia o mesmo se arrependeu por ter se apaixonado por uma moça jovem, pobre e órfã, e acaba de vez assumindo compromisso com Adelaide Amaral, uma moça rica da sociedade. Uma noite, Seixas foi convidado para jantar na casa do Sr. Amaral. Sentaram-se à mesa e, sem mais delongas, Amaral ofereceu a sua filha Adelaide com um dote de 30 contos de réis, e Seixas aceitou. Esse foi o período mais difícil da vida de Aurélia, pois as mágoas acerca de seu amor ludibriado acresceu, e a dor e o sofrimento, a morte de sua mãe, que ocorrera há alguns meses. Dias depois, Aurélia recebe uma visita de um correspondente, que foi comunicar-lhe a morte de seu avô. Ele também disse que Aurélia deveria abrir a carta, que o finado havia deixado sob seus cuidados. Ao abri-la, ela percebe com dor em sua alma que o papel se tratava de um testamento. Documento, cujo revela que a herdeira universal de seu avô era ela. Assim, Aurélia tornou-se, como o próprio autor diz, a deusa dos bailes, a musa dos poetas e ídolo dos noivos em disponibilidade. Em um certo dia, depois de um baile, Aurélia escreve uma carta e manda um criado levar a Lemos, seu tutor. Ao receber a carta, Lemos vai até Aurélia. Chegando lá, a moça faz seu pronunciamento. Havia decidido se casar, pois era tempo, e nesse mesmo dia completara 19 anos. Então o velho tio lhe pergunta: quem é o escolhido? Aurélia relata que seu nome era Fernando Seixas, que ele era um recém-chegado na cidade e que havia aceitado casar-se com Adelaide, por um dote de 30 contos de réis. Então Lemos questiona como ela queria que ele lhe ajudasse. Aurélia explica que ele deveria ir atrás do jovem e oferecer um dote de 100 contos de réis, sem dizer quem se tornaria sua esposa. Sabendo as condições estabelecidas pela moça, Lemos vai atrás de Seixas. Ele faz a proposta. Primeiramente, Seixas recusa, pois diz ter amor próprio e não se casará sem saber quem seria sua esposa. Após passar 3 dias, o jovem procura Lemos e pergunta se a proposta ainda estava de pé. O intermediador assente que sim. Entretanto, Seixas persiste em ver a moça, mas Lemos diz que não será possível se o contrato não for fechado. Fernando repensa e pede 20 contos de réis de antecedência. Lemos entrega o adiantamento com permissão de Aurélia e o contrato é assinado. Chega o dia do encontro. Em um jantar feito por Aurélia, Seixas conhece sua futura esposa. Sente-se humilhado por descobrir que a pessoa que o comprou por 100 contos de réis era aquela que ele havia trocado por muito menos. No dia do casamento, houve uma cerimônia onde não faltaram amigos e conhecidos. Depois da celebração, o casal se dirigiu para a câmara nupcial. Ao chegar lá, em vez de comemorar o casamento como deveria ser, Aurélia diz a Seixas que duvida do seu amor por ela e que os dois estavam vivendo em uma comédia, onde cada um representava seu papel de maneira esplêndida. Ela representava a mulher traída e ele, o homem vendido, pois não havia outro modo de explicar tal realidade. Afinal, Aurélia era uma mulher rica e precisava de um marido, objeto indispensável para mulheres honestas como ela. Após falar isso, explica o motivo de tê-lo comprado e que o amava, mas agora Seixas era seu objeto e a pertencia, pois ele vendeu-se. Após ouvir tudo isso, o orgulho de Fernando foi ferido. Contudo, afirma para Aurélia que ela poderia mandar nele, pois ele havia se vendido. Após a discussão, o casal deixa a câmara nupcial. Seixas vai ao seu quarto e guarda todos os pertences que Aurélia havia lhe dado, com o compromisso de nunca utilizá-los. Com o passar dos meses, Aurélia e Seixas vivem juntos apenas para a sociedade, mas verdadeiramente vivem de indiferenças. Após viver em conflito por 11 meses, Seixas consegue juntar os 20 contos de réis que havia gastado e retira de uma gaveta o restante do dote que Aurélia havia lhe dado na câmara nupcial. Vai até ela e a convoca para uma conversa séria. Então, Aurélia decide que os dois conversariam na câmara nupcial, onde tudo começou. Ele devolve os 100 contos de réis para Aurélia, partindo o vínculo que os mantinha juntos. Antes que Fernando pudesse sair, ela ajoelha-se perante ele, implorando que o mesmo aceite seu amor e revela que nunca deixou de amá-lo, mesmo com suas atitudes cruéis e ofensivas.
Ao escutar isso, ergue ela e a pega nos braços, selando seus lábios com um beijo. Depois desse momento, Aurélia foi até uma gaveta e pegou um envelope. Entregou a Seixas e nele estava seu testamento, onde ela confessava todo o seu amor por ele e o instituía seu universal herdeiro. As cortinas cerraram-se e as áureas da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal.